Agora a gente vai falar um pouquinho sobre eco. O que é o eco? O eco simplesmente é a reflexão do som, tá? Então, vamos pensar aqui, eu estou falando, certo? Eu estou emitindo aqui ondas sonoras, tá? Essas ondas sonoras, elas vão se propagar, tá, no espaço aqui e vão alcançar esse obstáculo. Aí essa onda sonora ela vai bater e vai refletir, vai voltar, tá? Isso que é o eco, certo? É a reflexão do som, tá? A onda é emitida, ela bate no obstáculo e volta, tá? Ela está refletindo, certo? Mas aí o que vai acontecer? Para a gente conseguir perceber o eco, a gente precisa de uma certa distância, tá? Porque quando o obstáculo está aqui perto, ó, a onda está indo e voltando muito rápido, então eu não consigo perceber a diferença, tá? Agora, quando o obstáculo está distante, a onda leva um tempo para ir, tá? E leva um tempo para voltar. Então, como leva esse tempo maior, eu consigo já perceber o eco, beleza? Então, a distância mínima, tá, para a gente conseguir perceber o eco é de 17 metros. Tá? Então, nessa distância mínima, a onda sonora emitida ela consegue ir, tá, se chocar no obstáculo e voltar. Então, ela dura um certo tempo e aí a gente consegue já perceber o eco. Tá? Então, para que o eco ele acontece a todo momento. Então eu estou falando aqui, as ondas sonoras elas estão atingindo os obstáculos e estão voltando, mas eu não consigo perceber porque está muito perto, tá? Isso acontece muito rápido. Esse bate e volta acontece muito rápido, então eu não consigo distinguir, beleza? Agora quando eu tenho uma distância maior, a onda vai levar um tempo para ir, para bater e voltar, tá? Devido a esse tempo maior que ela leva, eu consigo perceber a diferença entre a ida e a volta, tá? Então o eco é isso, tá? É a reflexão do som, ou seja, o som está sendo emitido, vai bater, vai se chocar com um obstáculo e vai voltar, tá? A onda sonora está sendo emitida, vai se chocar com um obstáculo e vai voltar. Então ela está sendo refletida, tá? Isso aí que é o eco, tá? Então a distância mínima para a gente conseguir perceber o eco, nós seres humanos, a distância mínima que a gente consegue perceber é por volta de 17 metros, tá? Então nesse vídeo que a gente vai ver aqui agora, você vai ter ali o professor falando dentro de um túnel, tá? Esse túnel tem 18 metros, beleza? Então já é uma distância aqui que torna possível a gente perceber a onda sendo refletida, tá? Então você tem ali o som indo e ele voltando, certo? Então como a distância é maior, ele vai levar um tempo para ir e voltar, e aí a gente já consegue perceber a diferença, tá? Porque quando a distância é menor, ele está indo e voltando, mas é muito rápido, então você não consegue perceber a diferença entre a onda indo e voltando. Agora, quando a distância é maior, você consegue perceber essa diferença, tá? Porque ela vai levar um tempo para ir e um tempo para voltar, certo? Então aqui você tem a percepção do eco, você percebe que o som ele tá sendo emitido por ele está sendo refletido, tá? Do obstáculo que ele está batendo lá na frente. Eu estou falando e eu estou ouvindo o retorno da minha voz. Isto é o eco. Alguns animais, eles utilizam o eco para se localizar no ambiente, tá? É o caso dos morcegos, beleza? Os morcegos, como eu já falei aqui, eles emitem ultrassons, tá? Então, são sons de alta frequência que nós, seres humanos, não conseguimos perceber, tá? Mas os morcegos, eles emitem esses ultrassons. E aí, o que acontece? Ele não emite apenas para se comunicar, tá? Ele emite para se localizar no ambiente, tá? Então, ele utiliza o princípio do eco. O que ele faz? Ele emite esse som, esse ultrassom, essas ondas sonoras, elas viajam pelo ambiente, aí elas vão encontrar um obstáculo, quando elas encontram um obstáculo, elas voltam, certo? Elas são refletidas de volta para o morcego. Então o morcego capta, tá, essa volta, certo? E assim ele consegue saber a que distância está o objeto, o tamanho do objeto. Então vamos pensar numa presa, tá? Ele está atrás de uma presa. Ele vai emitir as ondas ultrassônicas, certo? Essas ondas sonoras de alta frequência, né? Ultrassom.
ele emite essas ondas elas vão chegar até essa presa dele, que é o obstáculo, e vão ser refletidas, tá? E aí quando elas voltam e são captadas pelas orelhas do morcego, o morcego consegue ter uma ideia da distância da presa, do tamanho da presa, tá? E aí ele consegue calcular o trajeto que ele precisa fazer, tá? Isso é muito importante para o morcego porque ele é um animal noturno, certo? Então, sendo um animal noturno, ele tem pouca luz para poder enxergar e para poder caçar e para poder se defender dos predadores, certo? Então ele precisa utilizar aí essa ecolocalização, certo? Então os morcegos eles realizam ecolocalização, tá? Eles emitem ondas, que são ondas ultrassônicas, tá? São ondas de alta frequência que nós seres humanos não conseguimos captar, mas eles emitem essas ondas chegam até o obstáculo, que pode ser uma presa ou pode ser um predador do morcego. Quando essas ondas chegam no obstáculo, elas são refletidas e aí elas voltam, tá? E o morcego capta, e quando ele capta, ele consegue ter uma ideia da distância, tá, desse obstáculo e do tamanho desse obstáculo, certo? E assim ele vai ou se defender ou ele vai atacar, certo? Então os morcegos eles utilizam esse mecanismo de ecolocalização, tá? Então a ecolocalização dos morcegos ela une o eco, certo? Por quê? Porque a onda ela vai, bate e volta, tá? Ela é refletida e usa o ultrassom, tá? Por quê? Porque o morcego ele emite ultrassons. As ondas sonoras que o morcego emite são ondas sonoras ultrassônicas, tá? Ou seja, de alta frequência, muito agudas, que nós seres humanos não conseguimos perceber, beleza? Não só os morcegos utilizam a ecolocalização, como também os golfinhos, tá? Os golfinhos, eles vão emitir ali ondas sonoras, tá? Essas ondas sonoras, elas são amplificadas, né? Os golfinhos, eles vão emitir essas ondas sonoras ultrassônicas. Eles têm um órgão, tá? Que é composto por gordura, bem aqui na frente, tá? Esse órgão é chamado de melão. Então esse melão ajuda na transmissão dessas ondas agudas. Então essas ondas agudas, elas são transmitidas, vão bater no obstáculo e vão voltar, certo? Assim o golfinho ele consegue perceber a distância de um obstáculo, o tamanho do obstáculo. É um mecanismo que eles também utilizam, tá? Então a ecolocalização é essa utilização, é a emissão de ondas sonoras, certo? Por animais. Eles emitem essas ondas sonoras que vão bater no obstáculo e voltar. Esses animais eles utilizam a reflexão da onda sonora para poder entender o espaço em que eles estão, para poder se localizar, tá? Então, assim eles conseguem localizar uma presa, um predador, e conseguem fugir ou atacar, tá? Porque essa reflexão vai dizer o tamanho, vai dizer a distância, tá? Eles têm essa capacidade de fazer isso. Então, os morcegos, porque eles têm hábitos noturnos, então você tem pouca luz, então ele precisa, tá, desse mecanismo. E os golfinhos, porque eles são geralmente de águas turvas. Quanto mais profundo o mar, você tem ali uma menor disponibilidade de luz, tá? Então é importante ter aí esse mecanismo de ecolocalização. Aproveitando para a gente lembrar da aula passada, o morcego ele vai emitir as ondas sonoras dele no ar, certo? O golfinho vai emitir as ondas sonoras dele na água. Em qual dos dois que a onda sonora vai viajar mais rápido? Na água, certo? Porque, se você pensar, as moléculas do ar, elas estão mais afastadas, tá, que as da água. As da água, elas estão mais próximas. Então, na água, a transmissão de ondas sonoras é mais rápida, tá? Então, por exemplo, na água, o golfinho ele vai perceber o obstáculo mais rápido do que o morcego percebe no ar. Porque na água, a onda sonora, ela viaja mais rápido. Por quê? As moléculas estão mais próximas, tá? As partículas estão mais próximas, tá? Se fosse no sólido seria mais rápido ainda, lembra? A velocidade do som no sólido é maior. Então você tem ali o gasoso, o líquido e o sólido. No sólido vai ser mais rápido que no líquido vai ser mais rápido que no gasoso. Então entre um morcego e um golfinho, o golfinho ele vai ter uma percepção mais rápida porque a onda, né, sonora ela viaja mais rápido ali na água do que no ar. Nós seres humanos, nós utilizamos também a tecnologia, tá, do eco unido ao ultrassom, no exame de ultrassom, por exemplo. Então no exame de ultrassom você vai ter ali um aparelho chamado de transdutor, tá? Esse aparelho ele vai emitir ultrassons. Então o que vai acontecer? Esse aparelho ele é pressionado ali
contra o corpo da pessoa, tá? E esse aparelho vai emitir ultrassons e esses ultrassons eles vão chegar nos tecidos e vão voltar, vão refletir, tá? E aí conforme eles voltam, o aparelho capta, tá? Essa reflexão e consegue formar uma imagem ali daquela região do corpo, tá? Geralmente é utilizado em exame pré-natal, para o médico examinar ali o embrião, né, em desenvolvimento, a criança, certo? Então você pressiona esse aparelho vai emitir ondas ultrassônicas, tá? Então a gente não consegue perceber porque é ultrassônica, mas emite essas ondas batem no obstáculo e voltam, tá? Então quando elas voltam, o aparelho capta essa volta e aí consegue formar imagens ali de dentro. Então o aparelho ele tem vários cristais, certo? Então esses cristais eles vão receber esse impulso elétrico e vão emitir as ondas ultrassônicas. Então essas ondas ultrassônicas elas vão voltar, vão bater no obstáculo e vão voltar, e quando elas voltam, o aparelho recebe e forma a imagem. Então aí no caso as ondas indo e voltando, tá? E isso acontece várias vezes por segundo, tá? Essa ida e volta. Então o aparelho ele vai conseguir formar imagens bastante precisas. Então ali no caso, ó, você tem ali a formação da imagem do feto. Então essas imagens aí elas são produzidas por reflexão de ondas sonoras, tá? De ondas ultrassônicas, beleza? Elas são emitidas, elas vão bater no obstáculo e vão voltar, tá? E quando elas voltam, o aparelho capta e consegue formar uma imagem, tá? Daquela região que está sendo examinada. Então, de acordo com a profundidade, tá? Então, se você precisa de tecidos mais profundos, aí você vai regular o aparelho para poder alcançar esses tecidos mais profundos, beleza? Então, no caso do exame de ultrassom, ele vai utilizar o princípio do eco, tá? Que é a reflexão, tá? E vai emitir ultrassons, que são ondas aí com a frequência maior que 20.000 Hz, beleza? Então, emitindo esse ultrassom e utilizando o princípio do eco, você tem ali o exame de ultrassom, beleza? E aí você pode ter uma imagem, né? É um exame que não é invasivo, você não precisa abrir, tá, o corpo da pessoa para entender o que está acontecendo lá dentro. Com esse exame você consegue, de forma menos invasiva, entender melhor a região do corpo que você tem um problema ou que você quer estudar. Além do ultrassom, tá, outra tecnologia utilizada por seres humanos que envolve o eco e ultrassons é o sonar, tá? O sonar ele é bastante utilizado por submarinos, não só por submarinos, mas também por navios, tá? Mas os submarinos principalmente porque o submarino ele é todo fechado. O sonar ele é basicamente a mesma ideia. Então você vai ter ali, você vai ter um aparelho que vai emitir ultrassom, tá? Esse ultrassom ele vai se espalhar ali pela água e vai bater no obstáculo e vai voltar, tá? Quando volta para o aparelho consegue mensurar a distância, o tamanho, tá? E assim eles conseguem se localizar e desviar e evitar problemas, certo? O sonar, tá, de navios e submarinos funciona com o mesmo princípio, beleza? Você vai ter o eco, tá? E utilizando ondas ultrassônicas, certo? Então essas ondas ultrassônicas elas vão viajar, tá? Vão bater no obstáculo e vão voltar. E aí quando elas voltam, o meu aparelho ele consegue fazer uma imagem, né? Tá? Consegue dar uma distância, consegue dar um tamanho para esse meu obstáculo. Então essa aí é uma tecnologia que utiliza ultrassons e eco e ultrassom. Então aí você tem essa ilustração, tá? O submarino ele vai emitir vai ligar o sonar que vai emitir essas ondas ultrassônicas, aí essas ondas batem num obstáculo e voltam, e aí você consegue uma estimativa de distância, de tamanho, tá? Essa tecnologia é bastante utilizada também em combate, tá? Então você conseguindo aí descobrir, né, a distância que está o seu inimigo, no caso, você consegue atacar ou fugir, beleza? Então é um mecanismo bastante utilizado em submarinos e navios.
E navios é mais para na hora da viagem você evitar acidentes, né? Então você emite ali esse ultrassom, tá? O sonar, né, vai emitir essas ondas ultrassônicas e aí vai descobrir obstáculos como icebergs e cardumes. Então vai descobrir com um certo tempo de vantagem, aí você pode desviar, tá? E não ter problemas na sua trajetória. Então é isso, tá? O eco, ele é a reflexão da onda sonora, tá? Ele é utilizado por animais para localização, tá? A gente falou aqui dos morcegos e dos golfinhos, beleza? As baleias também, as baleias e golfinhos são parentes. E além dos animais também, nós seres humanos utilizamos aí o princípio do eco, né? E a emissão de ultrassons para tecnologias como exames de ultrassom e também o sonar, tá? Que é utilizado em navios e em submarinos. Bom, então é isso. Ficamos por aqui hoje. Terminamos a nossa aula. Vamos lá fazer a lista de exercícios e até a próxima.